Conversa para ter com a igreja. Não eu, mas o Senhor. Até porque, como eu sempre digo, a palavra que fala aí, fala aqui. E antes de falar aí, eu pago um preço. Quem prega sabe que a gente paga preço para pregar. Mas ao longo desse mês de agosto, nós temos estudado sobre unidade, chamado e desafio da igreja. E Deus tem sido muito bom conosco, porque nós temos crescido aqui em unidade. Deus tem dado um tempo muito bom a essa igreja. Só que nós chegamos hoje, no último domingo de agosto, no capítulo 5. E Paulo, quando vai escrever a carta, obviamente ele não escreve em capítulos, você sabe disso. Isso é do fim da Idade Média, da Era Moderna, que a Bíblia foi dividida ou distribuída em capítulos e versículos. Quando Paulo vai escrever, ele escreve alguns conjuntos. E do capítulo 1 até o capítulo 6, na nossa Bíblia, porque a dele não tinha capítulo, é como se fosse um tomo, um assunto. Então ele vai começar no capítulo 1 e vai terminar no capítulo 6 esse assunto. E a partir do 7 ele começa outras questões. Então nós estamos caminhando para a parte final de um assunto. Só que no meio desse assunto, do 1 ao 4, ele escreve muito sobre a autoridade da igreja. A autoridade do Cristo, a autoridade apostólica e o problema da imoralidade ou do pecado, ou do orgulho, ou da vaidade que muitos irmãos daquela igreja estavam tendo. Quando chega agora no capítulo 5 e 6, Paulo vai tratar algumas questões daquela igreja que ele já havia tratado numa carta anterior que nós não temos mais. Essa carta se perdeu ao longo da história. Nós não temos, ela não está na Bíblia, mas ele deixa claro que ele já havia escrito para eles algo que nós não sabemos o que é. E sobre isso, no capítulo 5 principalmente, ele vai repetir esse assunto. Esse assunto, ele pode estar atrelado e envolvido com uma questão cultural e religiosa da cidade de Corinto. Havia na cidade de Corinto uma deusa chamada Afrodite, que era a deusa do amor. E seu templo ficava no alto de uma montanha chamado Acrocorinto. Eu até anotei aqui para não me perder. Como ela era uma cidade próxima de um porto, as mulheres que ficavam servindo a deusa Afrodite, se prostituindo, desciam até o porto para deitar com os marinheiros, para ganhar dinheiro dos marinheiros e se prostituir. Depois elas voltavam para o templo de Afrodite. Havia um outro deus que era servido em Corinto, chamado Asclépio, o deus da medicina. E esse deus, ele era solicitado a ele que ele curasse enfermidades. E quando alguém era curado de uma determinada enfermidade por esse deus pagão, a pessoa mandava fazer de cera um pedaço do corpo onde foi curado e consagrava a esse Deus. Depois, quando você chegar em casa, você pode pesquisar isso na internet. Isso existe no museu lá em Corinto, na Turquia, até hoje. Então havia também partes até de órgãos genitais, porque eles se davam tamanha prostituição que pegavam doenças sexuais. Essa era a realidade daquela cidade que afetava aquela igreja. Havia práticas sexuais que eram normais entre os gregos e comuns entre os romanos, que não era normal ou comum no meio dos judeus e dos cristãos. Isso vai ser chamado de porneia, imoralidade sexual. E é sobre isso que Paulo vai frisar e falar no capítulo 5 e 6 da carta aos Coríntios. E nessa manhã, eu quero conversar com você sobre o capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E o capítulo 5 fala de um assunto muito interessante para nós aprendermos nessa manhã. O assunto é
a disciplina na igreja. A disciplina na igreja. Então nessa manhã, para aqueles que amam, nós teremos uma manhã bem doutrinária. Uma manhã de estudo e de profundidade doutrinária aqui nessa manhã. Sobre disciplina na igreja. E não serei eu que vou falar segundo a minha palavra. Eu serei o porta-voz da palavra de Deus. Então se você, não aqui, mas alguém que estiver ouvindo aí, ficar com raiva do pastor, não fique com raiva de mim. Porque é Deus que está falando com você. Vamos orar nesse momento? Senhor Jesus, nós estamos aqui como a tua igreja nessa manhã e estamos diante da tua palavra, Senhor. Clamamos pelo perdão de todos os nossos pecados. Pelo sangue vertido da cruz, clamamos que o Senhor nos liberte de nossas mazelas. Clamamos que a tua misericórdia seja transbordante e a tua palavra nos visite pelo poder do teu Espírito. E que não seja o teu servo, mas seja a tua palavra ministrando aqui nessa manhã. E que os nossos ouvidos estejam abertos e disponíveis à tua voz e ao teu falar. Opera em nós o querer e o efetuar. Nós oramos assim gratos, no nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Graças a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Lerei todo o capítulo, que vai até o versículo 13. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai, ou a sua madrasta. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Eu já condenei aquele que fez isso, como se eu estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta a vocês, que não devem se associar a pessoas imorais. Olha a carta que ele falou. Ele já escreveu uma carta antes. Com isso, não me refiro aos imorais do mundo, nem os avarentos e ladrões ou idólatras lá de fora da igreja. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem se associar a qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem ter comunhão ou sentar à mesa para comer e partilhar. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os que estão lá fora.
expulsem esse homem perverso do meio de vocês. Graças a Deus. Essa é a palavra do Senhor, palavra dura, mas palavra do Senhor. Afinal de contas, Deus só repreende o filho a quem ama. E não é uma manhã necessariamente de repreensão, mas uma manhã de doutrina, de nós aprendermos a palavra. Como eu disse aqui na introdução, os coríntios estavam orgulhosos pelos seus dons espirituais, pela riqueza e prosperidade da sua cidade. E eles tinham práticas que eram comuns no mundo grego-romano. Práticas essas que não estavam de acordo com a realidade sexual ou moral da igreja ou do contexto judaico-cristão. Estou procurando aqui, não estou achando. Hoje eu vou usar bastante o sermão, tá, irmãos? Vocês vão me ver lendo um pouco mais, pesquisando um pouco mais, para que eu não erre. Houve um filósofo grego chamado Demóstenes, que no livro Discurso, ele disse: mantemos amantes por motivos de prazer, concubinas, que são escravas, para cuidarem do nosso corpo, mas esposas para nos darem filhos legítimos. Essa era a cultura grego-romana que a igreja de Corinto enfrentava. Uma outra característica da igreja, outra característica da cultura grego-romana, é que alguns homens tinham suas esposas, mas tinham meninos escravos que lhe davam prazer sexual. Então eles se utilizavam desses meninos para ter prazer, para ter sexo, e as suas esposas, suas mulheres, era apenas para procriação. Essa é a realidade do mundo grego-romano, que a igreja está enfrentando e que o apóstolo Paulo está evangelizando. Essa é a visão de mundo de muitos homens e mulheres que entram na igreja e que estão se convertendo. E é sobre esse desafio que Paulo está enfrentando. Logo de início, nós encontramos uma questão aqui muito interessante. Havia um homem, membro da igreja, que se deitou com a sua madrasta, se deitou com a mulher do seu pai. E a igreja em Corinto fingia que nada estava acontecendo e que estava tudo bem. Só que a palavra do Senhor diz em Deuteronômio 22:30: nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher do seu pai, pois isso desonraria a cama de seu pai. Levíticos 18:8 diz assim: não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai, isso desonraria o seu pai. Então, quando Paulo vai usar a palavra porneia, que é a palavra grega para imoralidade sexual, no Novo Testamento, essa palavra porneia, ela está associada a todo tipo de imoralidade, não somente a imoralidade sexual no âmbito grego, mas qualquer pecado sexual. A palavra porneia, ela é aplicada. É por isso que alguns críticos da Bíblia, alguns críticos da hermenêutica e exegese da Bíblia, dizem que a palavra porneia não serve para falar de pecados sexuais hoje, porque ela só estava falando da imoralidade, da relação extraconjugal, fora do casamento. Mas no Novo Testamento, Paulo e os autores usam para tudo quanto é pecado sexual a palavra porneia. E houve um homem que ele estava envolvido com esse tipo de prostituição e esse tipo de pecado. E ele estava vivendo no meio da igreja como se nada estivesse acontecendo. Paulo fala então assim: olha, vocês precisam pegar esse homem e tirar ele do meio da comunidade. E nós estamos habituados a falar assim: não existe pecadinho nem... Só que não é o que parece que a Bíblia está dizendo. Nós falamos que não existe pecado maior que o outro. Falamos isso a grosso modo. Só que 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 ao 6 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão e desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus.
Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará essas práticas, como já dissemos e asseguramos. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 ao 20 diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A Bíblia está nos mostrando nessa manhã doutrinária que existe diferença entre pecados. Que existe o pecado que é fora do corpo e existe o pecado que é dentro do nosso corpo. Paulo está dizendo que todo tipo de pecado que nós praticamos, seja o roubo, a calúnia, a mentira, ou a inveja, ou outros pecados que sejam, são praticados fora, mas um pecado fere o corpo, que é o templo do Espírito Santo, e esse é o pecado da sexualidade. Esse é o sexo fora do casamento e fora do padrão de Deus entre homem e mulher. E alguém tem que anunciar isso, e que sejamos nós a anunciar isso essa manhã. Avançando para o texto de 1 Coríntios capítulo 5, nós vemos algo muito interessante nos versículos 2 ao 4. A igreja ela estava orgulhosa porque ela estava fechando os olhos para um pecado sexual que estava no meio dela. E hoje nós vivemos num tempo onde nós ligamos um filme e aparece uma cena de sexo, como se nada estivesse acontecendo. Nós vivemos num tempo onde nós ouvimos: nos respeitem, e daqui a pouco essa pessoa que fala que tem que ser respeitada, e com razão, todos merecem respeito, está expondo o seu corpo sexualmente em músicas e danças sexuais, ativando neurologicamente a mente de homens e mulheres para que desejem o corpo daquela pessoa. E eu não estou falando que com isso ela merece ser abusada ou desrespeitada. Não estou falando isso, obviamente. Só estou falando que há uma contradição de vida. Há uma contradição entre fala e prática. Nós vivemos numa geração onde nós observamos as nossas crianças sendo sexualizadas, com danças e com músicas. E nós estamos tratando isso com normalidade. Normalidade. Nós vivemos numa geração onde você não pode assistir um filme numa plataforma de filmes, numa sexta-noite com a sua família, sem que apareça uma cena de imoralidade sexual estampada na sua cara. E a Bíblia está dizendo que essas coisas é comum lá fora, e Deus julgará o mundo, mas não são comuns no nosso meio. Não são ok's, não está tudo bem isso existir no nosso meio. Paulo vai usar um extremo aqui agora, irmãos. Paulo vai dizer assim no versículo 4: quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor, estando eu com vocês em espírito e o poder de Deus, entreguem esse homem a Satanás. O que Paulo está dizendo? O diabo ele não pode entrar na igreja. Ele não pode tocar no santo da igreja. Mas quando nós tiramos, aí alguém pode pensar assim: quando nós tiramos alguém da igreja, nós estamos punindo aquela pessoa. Não, aqui tem um mistério. Aqui tem um mistério que eu quero te contar. Quando nós tiramos um que não quer ser crente da comunhão da igreja, nós estamos protegendo a igreja. Esse é o mistério da fé. Não é sobre quem está saindo, é sobre a igreja que fica. Por quê? Porque Satanás já encheu o coração daquele. Não foi assim com Judas? Não foi assim com Pedro? Pedro, Satanás já pediu para cirandar você, mas eu clamei para que você não caia. E o Judas? Satanás já encheu o teu coração. Vai.
Parece que Jesus foi duro em algumas vezes. Não foi isso no discurso onde a multidão deixou, que ele vira para os 12 e fala: vocês também não querem ir embora? Só que hoje em dia a gente tem medo de desagradar, não é verdade? O dízimo vai cair, a membresia vai cair, o irmão vai ficar ofendido, vai falar mal do pastor na internet. E Jesus fala assim: se vocês não concordam, pode ir embora. Porque seguir a Jesus é carregar a cruz. E não pense que eu falo isso com facilidade, porque corta aí, corta aqui, tá bom? O texto está dizendo lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14 assim: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou da condição humana para que na sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. O diabo sim já está derrotado. Então quando nós tiramos uma pessoa que não quer Cristo, que não quer viver a palavra de Cristo, e entregar essa pessoa ao diabo, significa entregar essa pessoa à morte. A morte humana, física não, a segunda morte espiritual. A dizer: Cristo e a sua vida não habitam em você. Você deseja o salário do pecado. E qual é o salário do pecado? Então quando nós tiramos uma pessoa da comunhão dos crentes e levamos essa pessoa à disciplina espiritual, nós estamos dizendo: protegeremos a igreja, protegeremos a espiritualidade da igreja. E você não quer a vida, você quer a morte. Ou você volta para a vida, ou lançamos você onde você quer viver. Não é isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 1? Porque os homens não quiseram, Deus os abandonou. Está lá escrito, Romanos capítulo 1, versículo 17 em diante. Deus abandonou os homens desse mundo. Ninguém mais quer ouvir essa mensagem. Hoje em dia nós ouvimos assim: não, mas todo mundo é filho de Deus. Não é o que a Bíblia diz. Tem gente que Deus abandonou, que Deus cruel. Não, Deus é justo. Deus é amor, abraça todos que querem a sua misericórdia e a sua graça. Por isso nessa manhã que os nossos ouvidos estejam abertos à graça de Deus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Visto que nós temos um processo de disciplina acontecendo no meio da igreja de Corinto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 15. Mateus 18, 15, que nós vamos saber mais um pouco agora em Jesus, como acontece a disciplina dentro da igreja. Mateus capítulo 18, versículo 15. Alguém poderia dizer assim: ah, mas isso é Paulo. Agora é Jesus. Agora é Jesus que vai dizer: se o teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostra o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmado pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte a quem? O que Jesus mandou fazer? Contar a quem, irmãos? A igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como? Em outras versões, um pagão. Jesus está mostrando para nós nessa manhã qual é o processo de disciplina dentro da igreja, da doutrina da disciplina. A primeira coisa é que se nós descobrimos que alguém pecou, e nós já vimos que há uma consideração diferente entre pecados, há pecados e pecados, nós acabamos de enxergar isso aqui na Bíblia. A primeira coisa que nós temos que fazer é conversar com o nosso irmão. A primeira coisa que nós temos que fazer quando alguém peca é chamar essa pessoa na salinha. Não é levar para o pastor. Jesus não falou: a primeira coisa, leve para o pastor e fala assim: pastor, se vira com esse problema. Quando for assim, leva para o pastor Abimael, irmãos.
A primeira coisa que a Bíblia está dizendo num processo de disciplina é que eu e você, como um crente em Jesus e habitação do Espírito, podemos e estamos autorizados a chamar essa pessoa para conversar. E falar assim: meu irmão, não haja dessa forma. Não faça isso. Não é a vontade de Deus para a sua vida. Não é o que Deus propôs para você. Todos vocês, todos nós, temos essa autoridade dada pelo Cristo. Pois somos habitação do Espírito. Mas não é para chegar para o irmão e falar assim: ô seu miserável pecador. Não é para fazer isso, né, irmãos? Vem aqui, pagão incircunciso. Eu vou expulsar os seus demônios. Fizer isso com o mais invocado, tu vai ver o jebe do Satanás. Tem que ter sabedoria, irmãos. Se o seu irmão pecar, olha o processo de disciplina da igreja. A primeira coisa não é denunciar. A primeira coisa não é levar na assembleia da igreja. A primeira coisa é chamar. Irmão, não faça isso. Não é o que o Senhor quer para você. Você está vivendo essa vida. Você está fazendo sexo antes do casamento. Você está praticando uma sexualidade fora do propósito de Deus, do homem e da mulher. Você está roubando na tua empresa. Você está caluniando os irmãos. Ou você está me fala aí, um outro pecado que seja. A primeira coisa, irmãos, vá até o seu irmão. Converse com ele. Ganhe-o você. Conversa com ele e fala: meu irmão, não faça isso. Não é o propósito do Senhor para a sua igreja. Olha o que o texto está dizendo. E se essa pessoa lhe ouvir, você ganhou o seu irmão. Oh, glória a Deus por isso. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com espírito de... Você sem vergonha, ô endemoniado, gadareno do inferno. É isso que a Bíblia está mandando a gente fazer? O que a Bíblia está mandando a gente fazer, irmãos? Dá uma segurada, irmão. Volta para marcar. Pensa com calma. E fala com carinho com o irmão. Porque a autoridade não está no homem, está na palavra e no Espírito do Senhor. Aquele que está de pé, vigie para que não... Aí às vezes a gente vai condenar alguém e amanhã depois a gente pode estar caindo naquele mesmo erro. Meu Deus. Então quando você for exortar alguém, fala com amor, fala com carinho, fala com sabedoria, com mansidão com a pessoa, com misericórdia. Olha o que ele está dizendo: cuide-se, porém, cada um, para que também não seja... Meu Deus do céu. Felipe, eu estou sabendo que você está num esquema aí de bet. O Senhor não gosta disso, Felipe. O Senhor desaprova isso, meu irmão. Depois me apresenta o esquema também. É brincadeira, tá, gente? É brincadeira. O Felipe não está envolvido com nada. Peguei você para... Você me permite pegá-lo, por exemplo? Vem um processo aí. Hã? Eu quis dizer da Elizabeth. Cadê a Elizabeth? Está lá atrás. Poucos entenderam a piada, né? É para deixar o clima mais leve, irmãos. A mensagem é pesada, é para dar uma quebrada na coisa. Então o texto está dizendo que o primeiro processo de disciplina é nós irmos conversar com o irmão. Mas é aí conversar com quem, Dudu? Com o irmão. Não é conversar com os irmãos sobre o irmão. Olha aí, meu Deus. Não é conversar com os irmãos sobre o irmão. Estou sabendo que o irmão é demais, irmãos. Presidente dos diáconos. Você não está ganhando o seu irmão. Você está destruindo o seu irmão. Sabe o que nos falta às vezes? Coragem. A gente prefere
falar da vida do irmão do que falar com o irmão, porque nos falta autenticidade de ser cristão e ir lá corrigir o irmão. Então a gente conta para um, para outro, para outro, para outro, esperando que alguém vá lá corrigir. Não, seja você a pessoa que corrija. Seja você a pessoa que vai lá corrigir ele. E aí Jesus dá o segundo passo. Mas se ele não ouvir você, leve consigo 1 ou 2, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 testemunhas. Agora a coisa mudou. O que a Bíblia está dizendo? Está em Levíticos 19, 17. Diz assim: não guarde ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Seja franco, não guarda ressentimento contra o seu irmão. Não fica com raiva dele porque ele está errado, ele está praticando algo errado. Vai lá falar com ele. Se ele não te ouvir, chama mais 2. Chama um líder da igreja, chama um diácono da igreja, chama um pastor da igreja. Fala assim: olha, eu preciso da sua ajuda. Eu encontrei esse irmão cometendo esse erro e eu quero conversar com ele. Ele não me ouviu. Talvez você tenha mais sabedoria, pode me ajudar. Vamos lá conversar com ele? E aí ora, leva ao Senhor, consagra ao Senhor. Esse é o mecanismo de Jesus para disciplinar alguém. Não é levar o nome em assembleia e excluir, é tentar ganhar ao irmão. É tentar mudar a vida e a consciência da pessoa. É tentar libertar a pessoa desse pecado. Jesus nos ensina um processo de misericórdia. Não é um processo de punição, é um processo de misericórdia. É um processo de ganhar a pessoa, não de excluir a pessoa. Vocês estão observando isso no texto? Jesus o tempo todo está falando assim: se você conseguir, você ganhou o seu irmão. Então o objetivo não é excluir, o objetivo é abraçar. Abraçar como? Corrigindo. Porque Deus só disciplina o filho que ama. Então Jesus está nos dando um método de disciplina, e nós estamos numa manhã doutrinária que nos ensina que antes de excluir e botar para fora, nós temos que tentar ganhar aquela pessoa. E falar: meu irmão, muda a sua vida. Meu irmão, não faça dessa forma. Meu irmão, a igreja vai te ajudar. O irmão está vivendo em pecado, o irmão está vivendo maritalmente, não é casado ou casada. A gente quer te ajudar, a igreja vai tentar dar um jeito, vamos te ajudar, vamos levar o pastor. A gente faz um casamento civil, faz uma oração. Meu irmão, esse não é o objetivo de Deus para a sua vida. Larga essa empresa, esse esquema, larga esse erro, sai desse meio, larga essas amizades. O objetivo é ganhar o irmão, não é excluir o irmão. O objetivo é convertê-lo ao Evangelho e vigiar para que a gente não caia no mesmo pecado. É isso que Jesus está nos ensinando. Mas olha o que o texto está dizendo: para a gente não viver no ódio. Levíticos, não viver no ódio, no rancor, na raiva. Coloca para a gente, por gentileza, Levíticos 19, 17. Olha o que o texto está dizendo: não guarde ódio no coração contra o seu irmão. A Luísa falou mal de mim, só que eu descobri um negocinho da Luísa, e agora que ele vai ser exposto. Quando o pastor abrir a assembleia da igreja, eu vou pedir a palavra: pastor, há proposta e apoio para eu expor a vida da Luísa. Não é assim? Cheio de ódio, cheio de rancor. Isso não é disciplina. Isso não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é o Aloysio descobrindo um erro, ele orar pela minha vida e conversar comigo para eu ser transformado pelo poder do Evangelho de Jesus. É um processo de ganhar e não de excluir. E aí você leva 2 pessoas contigo. Para quê? Para compartilhar na internet. Não é isso que Jesus está falando, irmãos? Ué, não? Vamos fazer aqui um grupo do WhatsApp para falar do pecado do irmão. Aí, Edmar, vamos montar um grupo pecados alheios. Eu e mais 3, não é isso que a Bíblia está dizendo, não? A Bíblia não está dizendo para a gente se encontrar no shopping para falar do pecado do outro, não? Não é isso não, Dudu? Por que tu está rindo? Pensei que era isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo? Vai até teu irmão, e se ele não te ouvir, leve mais 2. E aí Jesus está falando: se ele recusar, o que nós temos que fazer agora? Levar a quem? A igreja.
Houve um processo de disciplina, houve um processo de trazer essa pessoa para perto, de ganhar essa vida, de mudar essa realidade. Então, vem aqui comigo. Vai chegar um momento em que nós vamos levar a pessoa à igreja. É o que Jesus está falando. Mas antes disso, tem que haver tentativas de conquistar aquele coração, de mudar aquela realidade. As coisas não são do dia para a noite. As coisas não são assim, ó. Não precisa expor ninguém às vezes. Há coisas que nós tratamos no ambiente fechado, acolhedor. Pastor, você está encobrindo pecados. Não, Jesus está falando, se você conversar com seu irmão mudar, você ganhou seu irmão, o pecado está anulado. Acabou. Não tem que ser levado à igreja para que a igreja discipline. Não é o que Jesus está falando. Jesus está falando, ganhe o seu irmão, insista com ele, ore por ele, lute por uma vida. A disciplina na igreja é o último estágio para uma vida. Essa é a doutrina. É isso que o texto está dizendo. Próximo tópico, Hebreus capítulo 12, versículo 5. Você pode dizer um glória a Deus aí? Você pode pegar uma água para mim, irmã Adriana, por gentileza, que a garganta do pastor está seca. Será que é pecado beber água no copo? Hebreus capítulo 12, versículo 5, próximo tópico diz assim, vem aqui comigo, não dorme não, fica ligado aí no que Deus está falando. Olha o que o texto vai dizer. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirigiu a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercidos. Terceira coisa que nós aprendemos aqui nessa manhã é que a disciplina faz parte da vida de um filho. Olha o que o texto está dizendo. Só aceita a disciplina quem é filho. Quem não é filho não aceita ser disciplinado. Isso aqui é um ponto doutrinário muito importante. Só aceita ser repreendido e endireitar a vida aquele que é servo. Eu não gosto quando o pastor Davidson prega isso não. Eu não gosto. O pastor Davidson, ele pensa que é mais santo que os outros. Eu gostava do pastor Cláudio. Eu gosto do pastor Abimael. Esse pastor Davidson pega sobre pecado. Eu não gosto dele não. O pastor Abimael também prega sobre pecado. Também não vou muito com a cara dele não. Eu vou ali para a igrejinha ali que o pastor falou que eu vou trocar de carro. O pastor ali da outra igreja ali falou que Deus vai me dar um anel de ouro. É ali que eu quero estar. Deus só repreende, só disciplina quem Ele ama. Então, quando o pastor dá uma palavra a você, o seu líder, ou um irmão da igreja falando assim, meu irmão, não proceda dessa maneira. Não fica triste com o pastor. Não fala mal do pastor, não. Fala não. Porque você não está falando mal do pastor. Você está falando mal da palavra que o pastor está levando a você, que é a palavra de Deus.
Quando Deus nos disciplina, Ele nos considera filhos. E filho tem bênção e tem herança, mas tem correção. É ou não é verdade? Ou a gente se esqueceu do filho pródigo? O filho pródigo queria a herança antes da hora, e a vida tratou de corrigir ele. E minha mãe me ensinou isso durante muito tempo. Bem, não pode falar porque está filmando, né? Então eu vou falar. Hoje os ouvidos estão muito sensíveis. A gente precisa medir as palavras. Minha mãe falava assim: eu te corrijo para que você não seja corrigido na rua. Eu fui criado assim. Graças a Deus. O autor de Hebreus está dizendo: se é normal que os nossos pais nos corrijam, que dirá Deus nos corrigir? Mas nós vivemos numa geração que não quer nem ser corrigida pelo pai, não é verdade? O filho só falta botar o dedo na cara do pai e dizer assim: quem você pensa que é para falar alguma coisa? É ou não é verdade? Se eu contar que como minha mãe corrigia, minha mãe criou 3 homens no morro. Tu acha que era fácil? As más conversações, as más conversas e as más influências estavam na porta de casa. Então tinha que ser disciplinado, irmãos. Tinha que ser justa a coisa. E graças a Deus os 3 são homens honrados. Têm sua vida, não se envolveram com nada errado nessa vida. Eu fui criado dessa forma e eu acredito que a maioria aqui também, né? Só que hoje, se você falar um pouco mais alto, você está ferindo os sentimentos da criança. Você está ofendendo a sensibilidade. Saudade do tempo onde os antigos tinham mais sabedoria. Ou pelo menos que a sabedoria dos antigos era mais ouvida. Melhor dizendo. Que a gente respeitava a autoridade dos pais e dos avós. Saudade do tempo onde a gente saía de casa e pedia a bênção. Saudade do tempo quando a gente ia dormir, a gente dizia assim: mãe, dorme com Deus, sonhe com os anjinhos, a sua bênção. Hoje em dia a criança sai correndo, bate a porta e não quer nem saber. E ainda bate a porta do quarto e fala: não entre na minha propriedade, não entre no meu espaço. Meu irmão e minha irmã, a sua casa é sua casa, seja no quarto, no banheiro ou qualquer espaço. Disciplinar a criança não é espancar a criança. E eu não estou motivando ninguém aqui nessa manhã pegar um filho ou uma filha e bater, espancar. Não estou falando disso. Eu estou falando que nós precisamos lembrar que a disciplina faz parte do amor. Vou repetir. A disciplina faz parte do amor. Só corrige quem ama. Eu não estou falando de bater, eu estou falando de corrigir. Eu estou falando de botar limites. Eu estou falando de ter autoridades. E a palavra de Deus está dizendo: se eu corrijo alguém, é porque eu amo. Irmãos, e não há lugar melhor para a gente ser corrigido que não na igreja de Jesus. É aqui que o irmão Igor vai chegar para mim e vai dizer assim: irmão Davidson, o irmão está errado. Não é assim que se faz. Não pode falar desse jeito com o irmão. Não pode agir dessa maneira. Eu vou mudar de igreja. Eu não gostei dessa igreja, eu não gostei desse irmão, eu não quero saber. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não fique com raiva do seu pastor nessa manhã. Deus só disciplina os filhos que amam. E Ele está falando para mim e para você, que se não aceitamos a disciplina, então não somos. Fui eu que falei ou foi o texto? O texto está dizendo: se não aceitamos a repreensão, não somos filhos de Deus. Não podemos ser filhos de Deus se nós só aceitamos as suas bênçãos, se nós só aceitamos vitórias, se nós só aceitamos respostas. Deus tem disciplina para os seus filhos. E a hora avança,
eu preciso avançar também. Voltando para 1 Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 9. O último tópico dessa manhã. Versículo 11, por favor. Paulo agora ele vai trazer uma lista para além da imoralidade sexual. Para além da imoralidade sexual. Capítulo 5, versículo 11. Mas agora estou escrevendo que você não deve se associar, ter comunhão, viver uma vida de crente junto com qualquer pessoa. Ele não está falando de pagãos. Ele deixou claro, lá fora Deus vai julgar. Ele está falando de dentro da igreja. Porque alguém poderia dizer assim, vem aqui comigo. Alguém poderia dizer assim, mas Jesus andava com publicanos e pecadores. Não é isso? Não é esse o argumento? A Bíblia não está dizendo que nós não podemos viver, trabalhar, conviver com pessoas que pecam lá do lado de fora. Isso é normal. Nós temos que ter misericórdia. Inclusive trazer esse povo para dentro da igreja para eles ouvirem o Evangelho. A Bíblia não está dizendo que você não pode conhecer pessoas da vida errada e transformar essas pessoas pelo poder do Evangelho. Não. A Bíblia está dizendo que a gente não pode aceitar como comum dentro da igreja. A Bíblia é muito clara. Você andar... mas Jesus andava com pecadores e prostitutas. Não é isso que falam? Sim, ele andava para transformar a vida dessas pessoas. Para mudar a vida dessas pessoas. Para tirar do pecado. E uma vez dentro da igreja, a pessoa, o que ele falou para a mulher apanhada de adultério? Vai e não peques mais. Não é vai e fique como estás. É vai e não peques mais. Só que essa parte foi apagada do texto. É ou não é verdade? A gente só vê Jesus defendendo a mulher. A gente não vê ele falando, bem, se ninguém te condena, eu também não te condeno. Mas não peques mais. Então ele falou do pecado dela. É óbvio, o texto é claro. A gente que fecha os olhos para a claridade e para a transparência do texto. Paulo está dizendo, irmãos, não do mundo, agora dentro da igreja. Que a gente não pode aceitar como comum, pastor, dentro da igreja. Que não pode se tornar comum. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Qualquer um, olha só. Mas agora estou escrevendo que não devem se associar com qualquer que, dizendo-se irmão, pastor, diácono, líder, apóstolo, semideus, anjo, poderoso, qualquer coisa aí que inventam, bispo, arcebispo, patriarca, qualquer um desses títulos, mas seja imoral, já falei muito hoje, avarento. Conhece alguém que gosta de dinheiro e que se acha melhor porque tem dinheiro? Na igreja de Jesus o teu dinheiro não te dá primazia de nada. Na igreja de Jesus, o seu dízimo sendo maior ou menor do seu irmão, você é tratado igual a todos. Todos somos um só no Senhor. Amém, igreja? Idólatra. E há tantos tipos de idolatria, né, irmãos? E a principal idolatria que eu gosto sempre de citar é aquela que Calvino nos disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A maior fábrica de ídolos que existe no mundo é o nosso coração. A gente se idolatra o tempo todo. Dudu, é por isso que há muitos pastores e pregadores por aí que falam assim: esse Deus eu não aceito, desse Deus eu sou ateu. Já ouviu isso por aí? Esse Deus que fala tal coisa eu não aceito não. Sabe por quê? Porque o coração dele é tão idólatra que ele quer moldar Deus ao padrão dele. Aí ele ainda tem a coragem, alguns ainda têm a coragem de dizer assim: na Bíblia tem textos, mas eu discordo. Sim, porque você quer moldar seu Deus, a sua estatura e a sua imagem, não o Deus da Bíblia. Isso é idolatria. Idolatria do coração, idolatria do eu. E a gente escuta essas pessoas com normalidade, sem uma mente cristã e observando o que está sendo dito, observando o que está sendo falado, prestando atenção. Terceiro, caluniador. Pecado de estimação, né? Como que a gente fala da vida do outro, né, irmãos?
Aqui em Vista Alegre não tem isso não. Mas tem lugar por aí que a gente fala da vida do outro, fala sem saber, calunia sem saber. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 19 e 20 diz assim: não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. A gente está tão acostumado a ouvir calúnia, que a gente escuta calúnia até de pastor, de diácono e de líder, e acha que está tudo bem. O texto está dizendo para nós que a gente não deve aceitar nenhum tipo de acusação e de calúnia contra um pastor, sem que aquilo tenha provas do que está sendo dito. Só que a gente vive num tempo tão complicado de internet, que a gente aprendeu a falar mal de pastor como se fosse a coisa mais normal do mundo. Até porque é um pastor falando mal do outro na internet o tempo todo, não é verdade? É um brigando com o outro o tempo todo. Gente, eu estou pregando, vamos dar uma prestada atenção aqui, por gentileza. Começou um movimento na igreja, eu preciso terminar a mensagem, preciso da sua atenção. A gente tem que tomar cuidado, porque o falso testemunho, ele está nos 10 mandamentos. E a gente falar mal de um pastor ou de um líder, é uma coisa séria demais. Não, porque eu sei que o pastor Abimael é um pastor assim, assim, assado. Você sabe mesmo ou você ouviu falar? Não, porque o pastor desse, aquele ali, você sabe mesmo ou você ouviu falar? Cuidado com a calúnia. Eu posso pregar o evangelho aqui ou tenho que parar de pregar o evangelho? Nos 10 mandamentos está dito que se a gente levanta falso testemunho contra a vida de um irmão, isso é pecado seríssimo. E aí não é só da vida do pastor, é da vida do Igor. Porque o Igor está em pecado, ele fez tal coisa. Você sabe se ele fez? Você estava lá? Você viu? Ou você ouviu falar? A fofoca sempre termina quando chega no ouvido de um crente. Glória a Jesus. Quando a fofoca chega no ouvido de um crente, o crente repreende e fala: você não sabe se é verdade, vamos acabar com esse assunto aqui. Oh, glória a Jesus. Porque Deus só repreende o filho que ama. A calúnia, o mau testemunho, a más conversações, acaba quando um crente de verdade chega no ambiente. Eu cheguei no ambiente, Edmar, do meu trabalho, que estão falando mal de alguém, a fofoca acaba quando eu chego, porque eu não levo adiante. Eu não sei, eu não vi, não tenho certeza, eu não multiplico e não levo adiante. A calúnia e o falso testemunho é passível de disciplina. A calúnia e o falso testemunho é passível de disciplina. Não sou eu, é Paulo que está dizendo. Por último ele vai dizer: ao alcoólatra e ao ladrão. Versículo 11. Com tais pessoas você não deve nem comer. Com essas pessoas você não tem que ter muita conversa. É isso que Paulo está dizendo. Chegou no ambiente, o assunto é a vida do irmão. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Vá em paz. Pais e mães que estão me ouvindo aqui, você quer que seu filho adolescente, criança, seja crente? Não fale mal do pastor e da igreja na mesa do jantar, porque ele vai crescer com raiva do pastor e da igreja. Eu aprendi isso, eu era criança, com a minha mãe e com os meus pastores, e eu multiplico essa verdade. Isso é Bíblia. Aos idólatras, aos ladrões,
Paulo termina o versículo 12 e 13 dizendo assim: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora, mas não vivam com normalidade com aqueles que não querem ser crente de verdade. Não sou eu que disse essa manhã essa palavra, foi a Bíblia. Como que funciona a disciplina dentro da igreja? Ganhe o seu irmão, traga o seu irmão para perto, converse com ele. Se ele não te ouvir, leve 2 pessoas, converse com o seu irmão, ganhe o seu irmão. Se ele não te ouvir, leve aos pastores e líderes, leve à igreja. E se ele não ouvir, meu irmão, você não quer ser crente. Não ganhamos o irmão tendo uma vida de alcoólatra, de ladrão, de idólatra, de caluniador, de mentira. Ganhamos o irmão com o amor. Porque a palavra de Deus diz nessa manhã que Deus só ama, ou Deus só disciplina o filho a quem Ele... Senhor Jesus, nós amamos a sua palavra. Nós somos a sua igreja. E nessa manhã eu estive pregando a sua palavra e não a minha, Pai. Que o Senhor comece, a partir de mim, que sou o pastor dessa igreja, perdoando os meus pecados, porque eu também sou miserável. E perdoe todos os nossos pecados aqui nessa manhã, Senhor. Que a gente possa, Senhor, aceitar a disciplina e a correção, porque entendemos que o Senhor nos ama, Pai. Trabalha em nossas vidas, purifica-nos dos nossos pecados, e que saiamos daqui nessa manhã amando ainda mais a sua palavra, Senhor, porque a sua palavra foi anunciada nessa manhã. Não a minha, não a de um pastor, mas a palavra viva e eficaz. Pois céus e terra passarão, mas a sua palavra não passará, Senhor. Ah, Deus, que ela produza vida no meio dessa comunidade, que ela nos faça filhos e filhas de Deus, que ela nos discipline nessa manhã, mas que também a gente saia daqui pessoas melhores, crentes mais maduros, Senhor. Ah, Espírito, fala, Senhor, aos nossos corações nessa manhã. Ministra aos nossos corações. Faz aquilo que o pastor não tem que fazer, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Espírito nos convença nessa manhã. Que o teu Espírito fale conosco e que os teus anjos nos protejam de todo mal. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos, Pai. Porque longe do pecado seguiremos em unidade como filhos e filhas de Deus. Nós te glorificamos nessa manhã, Pai. Nós cremos na tua palavra e nós te agradecemos por ela, orando no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe você e a sua casa. Que possamos continuar vivendo uma vida em unidade, uma vida de igreja, entendendo que um ferro afia outro ferro, e que sendo trabalhado no Senhor, nós vamos nos tornar crentes melhores. Você pode dizer amém? Felipe, nós vamos cantar aquela canção que nós cantamos na hora da oferta? Vamos cantar ela mais uma vez, que aí a gente encerra essa manhã com o coração tranquilo, não é mesmo, Edmar? E ore pela vida do seu pastor. Deus abençoe a sua vida.